Olá, pessoal. Espero que estejam todos muito incríveis. Aqui quem fala é Poema. E a gente tá aqui para fazer uma leitura para o momento de vocês. E é isso. Então vocês vão escolher entre grupo 1, que é a Pedra do Arcanjo Miguel. Pode ser, tem alguém aqui que talvez seja devoto de São Jorge. Talvez seja um sinal para você que talvez esse grupo aqui é para você. A Selenita, grupo 2. E a Turmalina Negra, grupo 3. No final, a gente vai tirar uma resposta de alguma pergunta com o pêndulo aqui, tá? Magnético. No final de cada tiragem, tá? Mas aí no final de cada tiragem eu vou explicando pra vocês como é que a gente vai fazer, então não se preocupem com isso agora. Vocês vão só escolher por enquanto grupo 1, 2 ou 3, tá bom? Então eu vou começar com quem escolheu a pedra do Arcanjo Miguel. Vou deixar ela aqui no canto. Então vamos lá. Então respira fundo. Que vem aí uma mensagem para vocês. Então aqui a gente tem a carta do mentor como arquétipo central. Essa carta, né? Como vocês conseguem ver, uma coruja, né? De asa bem aberta aí. E essa carta, né? Normalmente ela fala do sábio, né? A coruja, ela tem uma representação assim de pessoas muito que conseguem ver para além das aparências, que conseguem ver para além do imediatismo, né? Que tem sabedoria no agir. São pessoas que, por mais que saibam muito, permanecem como se fosse numa capa, assim, de muita aprendizagem, né? De eu ainda posso, falta muito para aprender. De alguma maneira, uma pessoa que busca sempre a iluminação nas situações, né? Vamos tentar entender o que mais que tem aqui. Aí tem aqui a carta do brilhante. Isso aqui traz para mim, esse arquétipo do brilhante, da calêndula, é que de alguma maneira a sua sabedoria ou está brilhando em alguma situação, ou precisará. Você talvez precise usar dessa sua sabedoria, dessa sua calma interior, que ninguém sabe de onde vem, mas que parece que você é uma pessoa muito serena, né? Sempre. Apesar de o mundo estar caindo. Então é como se você precisasse usar dessa calma, dessa sua sabedoria para resolver alguma questão. Vamos tentar entender melhor aqui. Ó. Então aqui saiu a carta do embaraço e esse aqui. Pode ser, eu não tenho aqui na imagem nenhuma rua sem saída, mas é como se fosse assim. É muito interessante, né? Eu sinto uma situação que talvez pessoas vão para um caminho, você sabe que aquele não é um caminho melhor. Só que se você só apenas disser sem explicar, as pessoas não vão conseguir, como que eu vou dizer isso? Não vão aceitar a tua opinião, né? É como se você precisasse usar de um jogo de cintura que você tem
para conseguir, não é nem convencer, mas fazer com que essas pessoas entendam, né? Que se elas forem por ali, tem algo que não é muito bom que elas vão encontrar. Então, é interessante porque eu sinto, não sei se vocês estão vendo, a disposição das cartas aqui que eu coloquei. É interessante aqui, né? Arcanjo Miguel, a pedra do Arcanjo Miguel. Então, pode ser que talvez você esteja sendo de alguma forma usado, né, pela espiritualidade maior também para proteger essas pessoas, né? Para ser um canal de trazer proteção. Tem uma sensação aqui de perigo se as pessoas forem por aqui, perigoso. Porque é como se eles estivessem indo e essa coruja vem ao encontro. Então, tem uma coisa assim de eu sei o que tem ali, não é muito legal. Só que tem uma coisa assim de precisar, né, usar de uma sabedoria mesmo, aqui de saber como falar. Vamos ver o que mais, ó. Caminhos desconhecidos. Ah, olha só isso aqui, gente, as areias do tempo. Como que a gente vai fazer aqui? Para vocês verem tudo. Ó, então, o que me fala, né? Que essas pessoas estão, é como se fosse estamos indo por novos caminhos, né? Mas são caminhos que você já andou, né? Eu já sei de muita coisa desse caminho para onde vocês estão indo. E não é o melhor caminho para ir, né? E é interessante porque pode ser que essa dificuldade de ser escutado e entendido, né, por essas outras pessoas é porque você é uma pessoa muito mais jovem do que essas outras pessoas, né? É como se essas pessoas estivessem falando assim, poxa, mas eu já vivi tanto, tenho muitas experiências e quero ir por aqui, né, agora. Isso é que você... É interessante, porque é como se fosse assim, uma pessoa que apesar da idade, né, você, para quem eu tô falando, é uma pessoa que já viveu muita coisa. É claro, todo mundo vive experiências diferentes, e claro, pode ser que essas pessoas mais velhas passaram por muitas coisas pelas quais você não passou. Mas aqui está dizendo que esse caminho em específico, para onde essas pessoas querem ir, alguma decisão que essas pessoas querem tomar, você já passou, você sabe como é, e é como se você tivesse um conselho muito bom aqui para dar, do tipo, vá por outro caminho. Você quer ir por um caminho onde você nunca caminhou, você pode ir, mas esse aqui não é legal, né? Então, assim, tem uma coisa assim também de você dizer, e pode ser que na hora essas pessoas não entendam, mas tá me vindo essa simbologia aqui da flor, que é você plantar uma sementinha, né? Contar as suas experiências, as suas vivências nesse caminho, porque aí é como se essa flor fosse germinando dentro da cabeça dessas pessoas, essas pessoas começam a entender, né? Devagar, que de fato foi um bom conselho que você deu. Vamos ver um conselho final aqui para vocês. Coração da fonte. O amor compassivo, aceitação incondicional, serenidade. Então aqui me fala muitas coisas, né? Traga, né, com serenidade esse conselho que você vem para dar. Tenha compaixão por essas pessoas e conta da sua experiência, porque é só a sua compaixão já de mostrar para essas pessoas que esse caminho não é legal, que não vai trazer coisas boas, que pode ter até perigo, né, por onde essas pessoas querem ir. Só isso já vai trazer uma energia junto com essa sementinha que você está plantando, desse seu conhecimento, dessa sua sabedoria dentro do coração dessas pessoas, que vai fazer com que essas pessoas repensem. Então, assim, não tem uma coisa assim de ânsia, de impulsividade, vai com serenidade, traz essa sua sabedoria com serenidade, porque essa serenidade, essa compaixão que vai fazer com que essas pessoas repensem esse caminho, né, que elas estão pensando seriamente em tomar.
né? Então, aqui para quem escolheu a Pedra do Arcanjo Miguel, a mensagem para vocês aqui é essa. Eu vou só tirar as cartas rapidinho pra gente ver, né, a resposta do pêndulo para vocês. Então, como que vai ser aqui, né? O que a gente vai fazer? Então, vocês vão pensar em uma pergunta, então concentre-se. Pode ser sobre qualquer coisa, tá? Então, vocês vão pensar nessa pergunta e aí a gente vai tirar aqui no pêndulo, tá bom? Deixa eu só terminar de tirar as cartas. A mesa tá quase totalmente ocupada aqui por cartas. Vamos lá. Estão prontos? Podem pensar numa pergunta. Respira fundo. Vamos lá. Então, aqui a resposta de vocês saiu Ask a Friend, só para vocês verem, pergunte para um amigo. Então, pode ser que tenha alguma outra pessoa envolvida nessa sua situação, sobre o que você perguntou, que vai te trazer muita clareza sobre o que você está perguntando aqui. Então, talvez seja uma coisa que precise ser mais refletida, né? É algo que talvez não esteja claro para você, que precisa ser elaborado. Isso pode acontecer com a ajuda de outras pessoas. Então, vai na fé. É isso aí, pessoal, do grupo 1. Desejo que vocês tenham ótimos momentos agora nessa passagem de ano e que fiquem todos muito bem. Um beijo grande de poema e até logo. Tchau, tchau. Vamos lá. Para quem escolheu a Selenita, grupo 2. Vamos lá. O arquétipo de vocês aqui é a ponte, the bridge. Esse arquétipo, pessoal, ele fala sobre a gente conseguir fazer conexões, né? Sobre aceitação, fala sobre comunicar, então é como se fosse uma coisa assim de troca. Então, quando a gente consegue trazer algo nosso, a outra pessoa traz um conhecimento dela e a gente consegue criar uma coisa com todas essas informações, tá? Pode ser que não seja só sobre comunicação, mas é sobre essa interação, né? Dessas duas energias. Então, quando a gente também aceita fazer essas trocas, tem uma coisa assim da gente aceitar, né? Tomar um risco de construir algo que a gente não sabe o que vai ser, né? Então, é uma construção de um caminho com pelo menos, né, duas energias. Não sei, vamos tentar entender melhor o que tem aqui para vocês. A postura. Tá. É interessante isso. Tem uma expressão em inglês que fala, né, fill the cup, encher o copo. É como se tivesse uma coisa assim de ser uma pessoa muito pessimista sobre as coisas. Então pode ser que tenha aqui dois lados, né? Uma pessoa que está sendo muito pessimista e a outra que é otimista sobre a vida.
Então é como se estivesse aqui, não sei se é um momento que vocês vão passar, que vocês estão passando, mas tem aqui uma troca, né, entre duas pessoas pelo menos, de alguém que tá tentando encher o copo da outra pessoa, tá tentando fazer essa outra pessoa ver a vida de uma maneira mais colorida, né, digamos assim, ver o lado bom da vida. Eu não sei pelo que você ou essa pessoa estão passando, se realmente são questões muito sérias, mas é como se estivesse falando assim, a vida vale a pena viver pelo tempo que a gente tem? Vale a pena, sabe? Então é como se você estivesse trazendo essas visões positivas para essa outra pessoa. Vamos ver o que mais. Ó, construir. Então, de fato, né, é algo que está sendo trazido para uma construção de um olhar diferente. De alguma forma, é uma conexão que também se cria, muito positiva aqui. Tem uma coisa assim de tirar também, né, um outro de um lugar que não é muito bom. Essa leitura tá muito misteriosa para mim, peraí. Vamos ver o que mais. O Arcanjo Miguel. Nossa, olha isso. E desejos realizados. Ó, o que traz aqui para mim é assim, de fato, é uma quebra, né, de uma negatividade muito grande. E você ou a outra pessoa trazendo uma coisa assim de, olha, você pode ter o que você quer, né? Você pode viver uma vida boa também. Por que você olha sempre por esse viés tão negativo, né? E aqui eu não sei se você ou se é outra pessoa, mas eu vou tentar falar aqui dos dois lados um pouco. Então, se você é essa pessoa que recebe, tá recebendo, né, esse preenchimento de corpo, é como se você precisasse ver primeiro, né, a bênção que essa pessoa tá na sua vida. Olha só, a vida te trouxe alguém para te mostrar que ela é bonita e que dá pra gente conseguir fazer as coisas e que dá pra gente também ter momentos bons. Então é como se fosse assim, aceite essa ajuda, essa conexão, porque essa pessoa é ou será uma pessoa importante na sua vida. Uma pessoa que tem uma coisa assim de um apoio sincero, né? Sem que seja necessário, essa pessoa tá aí. E tá aí porque quer, né? Por escolha própria. Então tem uma coisa assim de valorizar isso. E se você é essa outra pessoa, saiba que você tá mudando a vida dessa pessoa para quem você está trazendo essas outras perspectivas de vida, né? De alguma forma mais positivas. Então, tem uma coisa assim muito de alegria desse outro lado, vendo você ter essa compaixão, né? Esse amor ao seu próximo, e que de alguma maneira isso também vai construir coisas muito boas para sua vida, né? Ainda que você não queira, a vida vai te trazer recompensas que podem estar propriamente nessa conexão. Então pode ser uma amizade que pode virar algo a longo prazo, eu não sei o que pode ser, tá? Então assim, abram o leque e pensem que pode virar muita coisa. Mas assim, não importa saber o que virá a ser, tem uma coisa assim de persistência, continua o que você está fazendo, porque é algo muito bom, muito bonito. É uma coisa estranha assim, porque eu não consigo dizer com palavras, é como se construísse algo muito bom dentro de você, né? Para além do que você está trazendo para essa outra pessoa. Sabe aquela coisa de sentir que você está no momento certo, fazendo a coisa certa para a pessoa certa? Né? Não que existam pessoas erradas, mas é como se fosse assim caminhos que precisavam se cruzar para você mostrar para essa pessoa que tem a vida tem muito para dar para essa pessoa, sabe? Ainda que seja um estranho que você cruze na rua e talvez você nunca mais veja e depois você fique sabendo que essa pessoa conseguiu muitas coisas boas depois desse encontro com você. Então é como se fosse assim, é um benefício que vai remanescer dentro de você por um longo tempo, sabe?
de você perceber que você é uma pessoa que tem muito para trazer para a vida dos outros. E de alguma maneira isso também te fortalece, né? Te ajuda a entender o seu próprio valor, né? Ou reforçar isso. Enfim, vamos ver um conselho. Ativação do Merkabah, transcendência, ascensão, você está se elevando. Então, aqui fala, né, dessa elevação desses dois lados. É uma troca que traz elevação, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Então, tanto para a pessoa que ajuda a encher o copo, quanto para a pessoa que recebe esse copo cheio, né, mais enchido, meu Deus, sei nem se existe essa palavra. Tem uma coisa assim de essa pessoa se elevando da posição de onde ela estava por conta desse encontro, dessa troca com você. E você se elevando pelo bem, né? Tem uma coisa assim de caridade também, não sei se você tem alguma crença, alguma fé, mas tem uma coisa assim de compaixão pelo outro, de ter um coração muito maior que cabe no seu peito. E por isso você também está sendo reconhecido ou reconhecida, enfim. Nossa, que mensagem linda, né? E é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido, Selenita, grupo 2. A mensagem aqui para vocês é essa. Vou pedir só para vocês esperarem um pouco, que a gente vai tirar uma resposta aqui para vocês no pêndulo, né? Pra gente ver que resposta que tem para vocês. Então vamos lá, pensem, né, em alguma coisa, não precisa ser nada relativo à leitura, alguma coisa que vocês gostariam de ter resposta. E aí a gente vai ver aqui o que sai, tá bom? Então, se precisar, pausa o vídeo que eu vou soltar aqui o pêndulo, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Eita, de novo! Ó, pessoal, só para vocês verem. Pergunte para um amigo. Saiu aqui, né? Pergunte para um amigo. Então, o que isso pode estar falando para vocês, né? Grupo 2. Que talvez vocês precisem ter uma clareza sobre alguma situação, algo que ainda precisa ser elaborado e que pode ser elaborado junto com uma outra pessoa que vivencia essa situação com você. Então, tem uma coisa assim de precisar ter um diálogo com as pessoas envolvidas, tá? Isso vai ajudar vocês a se organizarem melhor, a elaborar e ter uma resposta mais clara perante essa questão que você trouxe aqui, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham uma ótima passagem de ano. E é isso. Então, até logo. Beijinhos de poema. And bye bye. Eu vou tirar esse aqui daqui por enquanto. And vamos lá. Grupo 3. Turmaliners. Quem escolheu a turmalina negra? Grupo 3. Nossa, tem alguém aqui que gosta de... Adorei saber essa informação. Nada a ver, né? Mas pode ser que seja para que você se identifique, tá? Com a leitura. Tem alguém que gosta muito de Vingadores aqui. E é isso, né? Só para você se identificar. Vamos à mensagem.
que sai aqui. O curador. Então, o curador é um arquétipo que traz essa energia de uma pessoa desperta, né? Que consegue se conter, que é um trabalhador da luz, que é uma alma antiga, que tem uma facilidade, né, de se lembrar, de retornar, de reclamar, a força da vida, que a gente desperdiça, né, muito fácil. E tem uma coisa assim de você ser essa pessoa que doa, né, essa energia de vida para as outras pessoas. Vamos tentar entender um pouquinho melhor aqui. Entendi. Tá. Agarrar-se. Aqui tá me falando, na verdade, de um seguinte. Antes da gente voltar para aquela mensagem inicial, tá me trazendo uma outra coisa aqui também. Pode ser que vocês tinham uma pessoa, sabe, uma coisa assim de eu acreditar num curador, numa pessoa que trazia, né, essa energia da vida de volta para mim. Em algum momento, essa pessoa me deixou, me apunhalou pelas costas e é como se você tivesse se agarrado a uma, não é um arquétipo, mas como se você tivesse se agarrado a uma crença, né, de que todos os curadores são assim, são místicos. Um místico é aquela coisa que a gente não consegue, que a gente engrandece, né? Que a gente fala que é uma coisa muito boa, mas que a gente não sabe o que tem por trás, que normalmente é uma fantasia, né? Então é como se você tivesse mistificado todos esses curadores. E aí tem duas mensagens aqui para mim trazer para vocês. A primeira é que é aquela velha história, não é porque você brigou, né, com uma pessoa que você gostava, com quem você tinha um relacionamento, que todas as pessoas são ruins para se relacionar. Na verdade, aquela pessoa não era muito legal. Então existem pessoas boas, existem curadores bons. É só que em todo nicho tem, né, aqueles que estão ali de fato pelo que fazem, pelo que gostam de fazer e fazem de coração muito bem. Tem aquelas pessoas que estão ali, não gostam do que fazem, mas mesmo assim tentam fazer da melhor maneira possível. E tem aquelas pessoas que de fato não gostam e não fazem, né, da melhor maneira. Tentam fazer as coisas de qualquer jeito. Então aqui tá falando assim para você rever, né, repensar, porque tem pessoas boas. E aí tem uma segunda mensagem que pode ser que muitas vezes, quando você buscava esse auxílio dessa outra pessoa, você mesmo ou você mesma poderia resolver essa questão. Pode ser que tenha aqui uma questão de dependência emocional que você precise resolver com as outras pessoas. Uma questão de que você não consegue ver, que você não consegue ter autonomia e independência no sentido de resolver os seus problemas sozinho ou sozinha. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que tem aqui. Sagrado. Eu entendi. Tem uma coisa aqui de você santificar,
né, essas pessoas. Então, é como se fosse assim, nossa, essa pessoa tem uma conexão com o divino, né, esse curador místico, essa curadora mística que você considera assim. Só que você deixa de considerar que o sagrado está dentro de todos os seres que existem, né? Então, é como se você colocasse num pedestal, quando, na verdade, olha, não é uma regra, mas na grande maioria das vezes as pessoas que de fato estão fazendo um trabalho sério trazem humildade e não gostam de ficar sendo santificadas, tá? Não é que não se reconheça, você pode reconhecer, mas você não vai ficar falando o tempo todo. Eu tenho uma coisa assim de apelo, como se essa pessoa trouxesse esse apelo. E apelo não é uma coisa legal, né? Principalmente nessas situações quando a gente está falando de abuso de autoridade, que é essa situação aqui. É como se essa pessoa tivesse uma autoridade espiritual e usasse disso para... Então pode sim ser, pera só um pouquinho. Peraí, essa pessoa então pode ser que use desse apelo, né? Por ser uma autoridade espiritual de alguma forma, de cura espiritual, para conseguir coisas. Então, tem dois fatores aqui. Você é uma pessoa que tem, talvez, dependência emocional e essa pessoa que tem essas questões de abuso de autoridade. E tem essa necessidade aqui de rever, né? E de entender que sim, tá tudo bem. Tem pessoas que vão fazer um trabalho, né, sério, espiritual e que não vão trazer esse abuso de autoridade. Então, talvez, eu não sei se é uma situação que aconteceu, uma situação que você parou para rever, para repensar agora, para tentar entender tudo o que aconteceu. Mas é como se fosse necessário trazer essa revisão e entender que ninguém sabe mais da nossa vida, do nosso destino do que nós mesmos. Porque a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas e são elas que nos levam para onde a gente está indo. Então a gente precisa rever em quem a gente acredita, no que a gente tem fé, porque primeiro a gente precisa ter amor, valorizar nós mesmos e cuidar, né, da nossa autovalorização, entender quais que são os mecanismos que a gente está usando para conseguir a aprovação do externo, para conseguir que o outro esteja sempre ao nosso lado, principalmente quando existe essa questão de dependência emocional. Então tem aqui uma coisa de você voltar, né, para você e entender qual que é o poder que você está dando para sua própria vida, para sua própria expressão, para suas escolhas sem a influência de outras pessoas. Porque talvez tenham questões muito profundas, né, muito anteriores para ser vistas. É como se você estivesse começando a ver que, de fato, o passado tem muita influência no que você vive agora, nas escolhas que você faz agora. E talvez fosse algo que você deixasse, né, para o que você chama de místicos, para entenderem, para resolverem sem que você tivesse uma responsabilidade sobre isso. Só que você está começando a entender que a responsabilidade só tem como ser sua, porque você é a única pessoa que pode resolver isso, porque você é a única pessoa que, tendo interesse, vai conseguir fazer escolhas diferentes quando você entende o que aconteceu no passado. Então tem uma coisa assim de você talvez estar nesse processo de começar a resolver os seus próprios traumas e de começar a entender que a divindade mora primeiro em você. Então tem uma coisa assim de precisar entender o sagrado que é dentro de você também. Vamos ver o que mais. Ó, o arquiteto.
Eu não tô falando que não tá tudo certo buscar respostas. É claro, a gente precisa de respostas. Mas antes da gente procurar fora, a gente precisa encontrar dentro. Olha a rainha de pergaminhos. E tem uma coisa assim, talvez essa outra pessoa com quem você buscava orientação, né, essa pessoa que gostava de alguma forma de ser santificada, é uma pessoa que mostrava saber de muita coisa. Só que aí, eu vou mais uma vez reforçar isso pra você. Tem uma coisa aqui de plano reencarnatório também. Eu não sei se alguém foi buscar saber sobre plano reencarnatório. E essa pessoa com quem você buscava essas coisas, é como se você começou a desconfiar. Nossa, gente, essa leitura aqui é quase particular para alguém. E é uma pessoa que trazia questões muito sérias. E tem uma coisa assim de dizer, não, você tem que fazer assim, tem que fazer desse outro jeito. De querer fazer escolhas por você. E fechar, do tipo, olha, aconteceu tal coisa, então vai acontecer, você está fadado ou destinado a tal coisa, ou está destinado a viver tal coisa nessa vida. E as coisas não são bem assim, né? A gente sempre tem escolha, sempre tem livre-arbítrio. O outro plano, o outro lado, os nossos anjos da guarda, eles sempre estão tentando ajudar a gente a ir pelos melhores caminhos. Então, nada está escrito em pedra. A gente sempre pode resolver as coisas de um jeito melhor para a gente e para os outros. Então, e a gente também não tem, tipo assim, nada muito definido. Sim, existem questões, por exemplo, você vai precisar aprender a perdoar nessa vida, né? Então é uma coisa ampla e para isso muitas pessoas vão estar ali, vão servir. Mas não é bem assim, né? Quem decide um monte de coisa são os arquitetos, né? Celestes, são os engenheiros cósmicos. É como se você estivesse tendo uma nova oportunidade de ter um livro aberto na sua frente, do tipo, olha, você pode escrever o que você quiser aqui. Você pode construir essa casa da maneira como você quiser. O que você vai querer fazer? Eu tenho uma coisa assim de você estava preso ou presa numa realidade, ou ainda está, e está começando a perceber isso, de que essa pessoa, né, em quem você trazia toda essa autoridade espiritual, colocava tudo dentro de uma caixa de que precisa ser assim, e nada precisa, né? A gente decide tudo com as nossas escolhas, com a nossa consciência, com o que a gente tem de conhecimento do momento, de sabedoria principalmente, né? De conseguir ver o que está de trás, né? O que está ali no quarto escuro. Às vezes a gente não vê tudo, mas consegue enxergar um pouco, então a gente vai indo devagar, vai tentando entender. Então tem uma coisa assim de você ir descobrindo o mundo novamente, entender que sim, dá para você fazer o que você quiser, né? Eu tô falando de uma pessoa aqui que tá saindo quase que de um mundo de fantasia, né? Então tem muitas egrégoras que se dizem espirituais e que são, só que não são espirituais, né? Do lado, eu vou usar termos aqui de Emmanuel, né? Que ele dizia que há espíritos que são menos aparelhados, eu acho que é do conhecimento, da luz de Deus. Então, tem sim muitas egrégoras que detêm poder e que são desses espíritos menos aparelhados da luz divina e que se dizem ser, né, próximos de Deus. Só que vocês já devem ter percebido que esses espíritos eles não são nem um pouco humildes, né? E o próprio Emmanuel, com todo o conhecimento que ele tinha, né, ele trazia que ele era humilde servo. Então, assim, não importa a sua religião, eu acho que é interessante a gente conhecer, né, outras coisas. Se você tiver interesse
em assistir ou em ler, né, quem foi Emmanuel, tentar entender. Eu acho que é válido, porque ele traz conhecimentos muito importantes, principalmente para a gente entender quem é que está do outro lado, né? Quem que são essas pessoas que vêm nos aconselhar. E tem uma frase do Emmanuel que é muito bonita, né? Que diz assim: ninguém constrói caminhos de paz e luz sem a firmeza da fé sobre a constância da paciência. Então não é de um dia para o outro que a gente conhece, que a gente consegue as coisas, né? É nas agruras, é nas dificuldades e nos apegos que a gente tem a Deus que a gente vai descobrindo que eles sempre estão ali pra gente. Então saiba que nesse momento que você está saindo, né, dessas fantasias que criaram para você, que te fizeram acreditar, você está tendo muito apoio espiritual, muita proteção. Então se apegue ao anjo da guarda, não sei que fé que você tem, mas se apegue a essa força maior que está cuidando de você, que está te tirando desse caminho, né? Que te né, usaram todas essas fraquezas que você tinha, né, te enredaram em tudo isso, e claro, fizeram abusos aí de autoridade, de emocionais, enfim, tantos outros, de uma forma que fosse difícil de perceber, e agora está começando a se curar. Então tenha fé e busque esse conhecimento, autoconhecimento. Entenda o que está dentro de você, que é assim, é com fé, com paciência, com constância que você vai conseguindo entender. Mas saiba que você está no caminho certo, tá bom? Então é isso, é uma bênção, né? Tá tirando essa situação da sua vida. Vamos entender aqui um conselho final, né? Ó. Os códigos de luz Anunnaki. Olha lá, energia. Meu Deus, em inglês se perdeu, a gente não sabe mais traduzir. Energetic Shift. É como se fosse uma mudança de perspectiva, né? Nova informação, final de um ciclo. É como se você estivesse tendo essa elevação energética, né? Então você podendo construir novos caminhos. Pessoal, ó, muita coisa sendo limpa aqui no campo de vocês, viu? Então, se esforcem para sair, né? Para finalizar tudo isso aqui que vocês estão vendo, que vocês estão entendendo, para afirmar esse entendimento, né? De que para ser, na verdade, para ter uma elevação de consciência, a gente precisa ser humilde, né? E não o contrário. Estude, se autoconheça, que você vai conseguir se organizando, ter respostas boas aqui da vida, tá bom? Então a leitura aqui para vocês era essa, pessoal, do grupo 3, grupo da turma Lina Negra. Só um pouquinho, só vou tirar as cartas daqui pra gente ver a resposta do pêndulo. Mais uma coisinha aqui. Então, vocês vão se concentrar, vão respirar fundo. Para quem tá com dúvida, a resposta não precisa ser acerca da leitura, tá? Que vocês vão buscar agora. A resposta pode ser acerca de qualquer outra coisa. Vamos lá, então. Eu vou liberar o pêndulo já, se você precisar, pausa o vídeo, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Tá.
Então, sem mais, a resposta aqui para vocês foi sim, tá bom? Então, pessoal do grupo 3, tenham uma ótima passagem de ano. Espero um monte de coisas boas para todos vocês pro ano que vem, tá bom? Então, beijinhos de poema. Espero que fiquem todos muito incríveis e até logo. Tchau, tchau. Só limpar essas vibes que ficaram aqui. Tchau, tchau.